E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos dar uma olhada aí nas últimas notícias do Mengão. Nessa situação, cara, do Léo Pereira. E aí? Léo Pereira tá querendo sair, não tá? Chegou uma proposta do time do Cristiano Ronaldo, do Al Nassr da Arábia Saudita. Será que interessou? As notícias são que o Léo Pereira ficou meio balançado. Mas o Flamengo a princípio não tá querendo negociar. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal de futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal, eu garanto que você vai gostar. E agora sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Vamos mudar o assunto agora, falar sobre Léo Pereira. Flazoeiro, que história é essa que o Léo Pereira aceitou sair do Flamengo? Gente, o Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro, fez uma proposta para o Léo Pereira deixar o Flamengo. Eles ofereceram mais de 70 milhões de reais, 74 milhões de reais ao Flamengo na compra do jogador. O Flamengo disse não. Por quê? Deu um pulo dessa altura. Ele falou, não tem como, porque a gente não tem outro zagueiro com qualidade para continuar o resto da temporada e a janela de transferência está fechada. A gente não consegue no mercado uma peça de reposição para poder jogar. E no elenco a gente não tem. O Flamengo hoje conta com Davi Luiz, conta com Rodrigo Caio, conta com Fabrício Bruno, Léo Pereira, tem o garoto Cleiton e o Pablo. São esses os zagueiros do Flamengo hoje. E aí o Flamengo não quer aceitar essa proposta, ainda que aos olhos financeiros, assim, você vendeu um zagueiro que você pagou 30 e poucos milhões de reais por 74, 73 e poucos milhões de reais, é uma quantia muito boa. Porém, o Flamengo não está precisando vender jogador no momento. A proposta para o Léo Pereira também é muito boa, porque os caras oferecem lá um salário de quase 2 milhões de reais. Que isso, Flazoeiro? Sério? Quase 2 milhões de reais é o valor do salário que os caras estão oferecendo ao jogador. Além de mansão, além de carro, além de toda uma estrutura que os árabes dão aos jogadores que vão jogar lá na Arábia. Agora, o Léo Pereira já deu o sinal verde, mas não pretende entrar em uma briga com o Mengão. Tipo assim, se o Flamengo quiser, para ele tá maravilhoso, tá tudo bem. Mas se o Flamengo não quiser, se o Flamengo entender que precisa do jogador, para ele também tá tudo certo. Foi a informação que eu consegui obter aí, até com pessoas ligadas ao jogador. Então a situação é exatamente essa. O Léo Pereira disse sim pro Al Nassr, mas com uma condição. Depende do Flamengo. O Flamengo já disse não. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Vale lembrar que o Léo Pereira recentemente também teve o seu contrato renovado com o Flamengo. Mas antes eu quero falar sobre essa situação do Léo Pereira, né? Que a gente teve uma proposta aí pelo zagueiro do Flamengo, o Léo Pereira. O Flamengo não pode perder jogador nenhum, contratou muito pouco, só 3 jogadores, precisava demais. Imagina perder um titular absoluto na qualidade hoje do Léo Pereira, que já foi contestado no passado, mas que hoje arrebenta, né? Então, a proposta foi do Al Nassr da Arábia Saudita, né? A gente até procurou saber aqui, eu conversei com fontes ligadas à diretoria e me confirmaram que o Flamengo não vai vender. Então o torcedor pode ficar calmo, tranquilo com relação à possível perda do Léo Pereira. Não vai perder, a informação inicial foi do Vene Casagrande, né? Então o Al Nassr da Arábia Saudita querendo pagar 15 milhões de dólares, lá eles trabalham com dólares, né? As negociações não são em euros, então 15 milhões de dólares, aproximadamente 73 milhões de reais. Acabei de olhar aqui a cotação e estou falando para vocês, na conversão nesse momento, a proposta que foi feita pelo Léo Pereira de 73 milhões de reais. O Flamengo, então, vai negar essa proposta, tá? Não vai aceitar vender o Léo Pereira, justamente por não ter reposição. A janela está fechada nesse momento, o Flamengo contratou pouco, o Flamengo não tem reposição no mercado brasileiro de um jogador à altura do Léo Pereira à disposição para contratar, talvez pelo mesmo valor. A grana é alta, mas o Flamengo está recusando a proposta de 73 milhões de reais, 15 milhões de dólares, pelo zagueiro Léo Pereira. Rapaziada, na minha opinião, que bom que o Flamengo não vai aceitar. Porque assim, claro, o Léo Pereira, ele já foi muito contestado, né, com a camisa do Flamengo e tudo mais. Mas, cara, hoje, de fato, ele já fez um ano passado muito bom nas mãos do Dorival. E esse ano, cara, tá melhor ainda. O Léo Pereira é o nosso melhor zagueiro, é o nosso zagueiro artilheiro. Tá fazendo vários gols, fez gol contra o Corinthians, fez 2 gols contra o Botafogo.
Então, ele é o nosso zagueiro artilheiro, ele é o nosso melhor zagueiro na temporada. Se vender, como é que vai trazer uma peça de reposição? E não é qualquer peça de reposição. É um zagueiro que tá jogando bem, um zagueiro de boa técnica, boa qualidade, habilidoso, canhoto. Achar essas qualidades em um zagueiro é muito difícil. A grana é alta? É alta. Vale a pena? Vale a pena. Mas se aceitar, vai ter as consequências. E as consequências são duríssimas. Ainda mais no meio da temporada, né, rapaziada? Não sei se você concorda comigo. Deixa nos comentários. A boa notícia, tá? Felipe Luiz e Léo Pereira participaram de parte da atividade e quem sabe aí podem reforçar, entre aspas, o time do Flamengo contra o Olímpia nessa quinta-feira, jogo extremamente importante para o Flamengo na temporada. Ah, o Flamengo tá com vantagem de 1-0? Tá, mas o jogo é no Paraguai e o Flamengo não vem desempenhando bem. Vocês sabem muito bem disso. Pode ter vencido o Olímpia aqui no jogo de ida, mas jogou mal. Perdeu de 3-0 para o Cuiabá. E foi o que eu disse lá na Arena, foi o que eu disse nos programas do SBT Sport Rio, programa que eu participo aqui no Rio. Eu acho o seguinte, não dá para o Flamengo ter essa inconstância. O investimento que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem no elenco, é inadmissível a postura que teve o time contra o Cuiabá. Foi algo assustador. Me chamou muito a atenção de forma negativa. Não dá, não é aceitável. E quando o São Paulo diz que o time precisa competir mais em jogos de Campeonato Brasileiro, ele também tem que ser incluído nisso. Ele é o treinador, ele tem que fazer essa exigência aos jogadores. Não adianta ele dizer isso apenas na entrevista coletiva. E por falar em São Paulo, quem acha que o clima tá ruim no Flamengo? Gente, o clima é o mesmo desde quando o São Paulo chegou. O São Paulo não é um perfil de treinador paizão, muito pelo contrário. Ele vai ao CT, dá o treino dele, faz o que tem que fazer e vai embora. Ele não é de conversar, eventualmente ele faz uma resenha ali, joga um fute-mesa e pronto. Mas ele não tem uma relação próxima com os jogadores. Com o Gabigol ele é de conversar bastante, com o próprio Davi Luiz, com o Fabrício Bruno. Agora, é uma relação extremamente profissional. Não é um perfil do Dorival Júnior, não é um perfil Renato Gaúcho, treinadores que passaram recentemente no Flamengo. E assim tem que ser feito. É uma relação profissional. Não é para ser pai, não é para ser, ai meu Deus, vem cá. Não dá. É relação profissional. Agora, no caso do Pedro... Eu acho que pode ter um pouco de cada. Claro, o lado profissional tem que ser maior. Mas eu acho que um lado ali de paizão acho que é importante. Os jogadores sentem falta disso. Repetindo, o lado profissional tem que ser maior. Acima de tudo, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho, uma porcentagem ali desse lado paizão também. Eu acho, na minha opinião. É diferente. Eu acho que ele poderia ter conversado com o Pedro. Não conversou. Vida que segue, com certeza ele vai saber que eu estou falando dele. Mas o Léo Pereira recebeu uma proposta. Léo Pereira e Flamengo receberam uma proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo, do técnico Luiz Castro, e uma proposta milionária. Para o Flamengo, a proposta era de 15 milhões de dólares, quase 80 milhões de reais. Para o jogador seria um contrato longo e ele ganhando pelo menos 2 milhões de reais por mês, livre de impostos. Seria uma bolada. Então, Vene, o Flamengo vai vender? Não, não vai. Por quê? Porque a janela de transferência está fechada, o Flamengo não teria como buscar uma reposição e o Flamengo também é um clube hoje que não precisa fazer receita mais com venda de jogadores. Está falando de Léo Pereira, que é um jogador titular atualmente. O Flamengo correria risco de perder campeonatos por conta da saída do Léo Pereira, a verdade é essa. Não pode se dar o luxo de perder a qualidade técnica hoje do Léo Pereira, que é considerado titular. Então, por esses motivos aí, o Flamengo não vai vender Léo Pereira, tá? Respondendo a pergunta de muitos. Bom, rapaziada, então é isso, esse é o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários, você venderia o Léo Pereira? Cara, na minha opinião, eu sinceramente não venderia. Como eu disse, ele é o nosso melhor zagueiro na temporada, foi bem ano passado, tá melhor agora nesse ano. É o nosso melhor zagueiro, é o nosso zagueiro artilheiro. Seria difícil demais encontrar outro zagueiro como o Léo Pereira com a técnica que ele tem, posicionamento, jogada aérea muito forte, habilidoso, canhoto. Já seria difícil com o mercado de transferências aberto para o Flamengo tentar buscar uma reposição. Achar um cara como o Léo Pereira,
uma reposição para ele já seria difícil. Ah, você pode falar, sei lá, do Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino, é um bom zagueiro, mas, sabe, as opções seriam curtas. Então, já seria difícil com o mercado de transferências aberto. Fechado então, galera, piorou. A proposta é milionária? Sim, com certeza. Vale a pena? Pô, cara, a proposta é milionária por um zagueiro. O De La Cruz seria mais ou menos isso, né? 15, 16 milhões de dólares. A gente tá falando de um zagueiro e de um meia atacante. Então, pra você ver como é que é a diferença, né? Então, claro, financeiramente valia muito a pena, vale muito a pena. Só que a saída do Léo Pereira agora pode custar consequências terríveis pro Flamengo. A gente tá falando de um zagueiro titular. Então isso pode prejudicar demais a temporada do Flamengo, demais. Então eu não venderia, tá? Eu seguraria o Léo Pereira. Pelo que parece ele ficou meio balançado com a proposta, mas ele vai respeitar o que o Flamengo decidir. E se o Flamengo quiser que ele fique, coisa que o Flamengo quer, o Léo Pereira também quer ficar. O Flamengo ama, o Léo Pereira gosta do Flamengo, ama o Flamengo. Então se o Flamengo quiser que ele fique, ele vai ficar. E cara, pra mim essa é a melhor opção. Não vejo uma saída do Léo Pereira como uma boa opção. Claro que financeiramente seria interessante, como eu disse, mas não tem necessidade, simplesmente não tem necessidade, porque o Flamengo já bateu a meta de caixa. Vendeu o João Gomes, não precisava. Vendeu o Matheus França, não precisava. Então assim, o Flamengo, com as vendas de jogadores que o Flamengo precisava fazer, ter caixa no clube, o Flamengo não só fez, como fez o dobro, talvez até o triplo de venda que precisava. Então, assim, sinceramente não precisa. Não precisa. Acabou aí o Vinição, né? O Vinícius, que era da base do Flamengo, acabou de ser contratado pelo Sheffield United, da Inglaterra. Então, o Flamengo tem 40% desse jogador. Então, o Flamengo vai receber mais uma grana. Olha isso, galera. Além das vendas que o Flamengo fez, o Flamengo ainda tem porcentagens de jogadores aí pela Europa que o Flamengo tá recebendo, aos pouquinhos o Flamengo tá recebendo, então de verdade não tem necessidade. Que bom que o Léo Pereira vai ficar, que bom, na minha opinião. Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Você venderia o Léo Pereira com o mercado de transferências aberto ou não? Tanto faz, você venderia ele? E agora com o mercado de transferências fechado, você venderia ele mesmo assim, sem ter peça de reposição? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal GuiFutebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal, eu garanto que você vai gostar, beleza? E ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, e deixa o like mesmo, para melhorar cada vez mais o alcance aqui do canal GuiFutebol, beleza? Bom, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!